Pessoal, eu vou esclarecer duas questões aqui, que podem ser dúvidas que podem aparecer quando vocês estiverem estudando, fazendo atividades, para vocês perceberem a diferença de quando a questão quer que você faça a determinação da temperatura em outra escala, ou quando ela quer apenas a variação de temperatura em outra escala. E existem diferenças e aqui estão claras essas duas questões. Eu vou resolver as duas para vocês perceberem as diferenças. Na questão 8, ela fala: quanto vale 30 graus Celsius na escala Fahrenheit? Então, para resolver isso, a gente começa fazendo os termômetros, escrevendo o ponto de fusão e o ponto de ebulição das duas escalas que a gente vai trabalhar. Então, ela está em grau Celsius, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. 0 é a temperatura de fusão, 100 é a temperatura de ebulição. E o valor é 30 graus Celsius. Isso aqui é Celsius. Aqui na escala Fahrenheit, a gente vai colocar 32 porque é o ponto de fusão e 212 que é o ponto de ebulição. E o valor X que a gente não sabe ainda quanto vai ser. E a gente usa aquela tática que eu ensinei a vocês. Pega no meio, pega embaixo, pega em cima, pega embaixo. Como é isso? Aqui no meio a gente tem o valor 30, embaixo 0, dividido por em cima 100, embaixo 0. Então, 100 menos 0. E faz também a mesma coisa para a escala Fahrenheit. Pega no meio, pega embaixo, pega em cima, pega embaixo. X menos 32 sobre, em cima a gente tem 212 menos 32. E agora resolve esse cálculo aqui. 30 menos 0 é 30, 100 menos 0, 100. X menos 32, a gente não pode fazer nenhuma conta de operação, então fica igual. E 212 menos 32 dá 180. Aqui tem umas simplificações que a gente pode fazer, tá? Corta esse 0 com esse 0. Aqui não tem mais nenhum 0 que a gente possa cortar, mas tem esse 0 aqui, que a gente pode cortar com esse 0 de cá. E aí a gente fica com 3 dividido por 1, 3 sobre 1, é x menos 32 sobre 18. E a gente faz aqui o que eu chamo de produto dos meios pelos extremos, o famoso cruz-credo, para resolver. Então, faz 1 vezes x menos 32 é o próprio x menos 32. E 18 vezes 3. Então, 18 vezes 3. X menos 32. E faz a conta. Quanto é 18 vezes 3? Não tenho medo. Dessa vez não vou usar a calculadora. Vou fazer aqui mesmo. 3 vezes 8 é 24. Sobre 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então, a gente tem 54. Esse 32, que é negativo, ou seja, menos 32, ele passa para o outro lado. Quando ele muda de lado, ele muda de sinal. A gente fica com 54 mais 32. Então, somando aqui com 32, fica 4 mais 2 dá 6, 5 mais 8, ou 5 mais 3, 8. Então, x é igual a 86. E qual é a escala que a gente quer descobrir? Graus Fahrenheit. Então, percebam que o enunciado é pequeno, mas a questão é grande. Não dá trabalho, não é difícil. Mas tem que fazer passo a passo, senão pode embolar. Nessa outra questão aqui, 12, ela fala: o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença, tenham muita atenção com essa palavra, entre a máxima temperatura do verão e a mínima do verão anterior foi 60 graus Celsius. Ele está falando de diferença, ou seja, ele está falando de uma variação de temperatura entre máximo e mínimo. Então, aqui é uma questão que envolve variação de temperatura. E isso aí é outra
forma de resolver. Então, vocês têm que ter muito cuidado na interpretação. Agora, a resolução é fácil. Então, o que ele fala aqui, que a variação de temperatura na escala Celsius é 60 graus Celsius. Isso aqui a gente tem como informação. A fórmula que a gente vai usar é a seguinte: temperatura na escala Celsius dividido por 5. Sempre o Celsius é dividido por 5. Já que ele quer transformar em Fahrenheit, a gente vai colocar a variação da temperatura em graus Fahrenheit dividido por 9. Temperatura em graus Fahrenheit sempre é dividido por 9, essa variação. E aí substitui. Esse valor aqui é 60, então a gente fica com 60 sobre 5 é dividido por 9. Variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9. E agora a gente faz, como eu fiz na outra questão, cruz credo. E calcula. Então, a gente fica com 5 vezes a variação da temperatura em Fahrenheit e 60 vezes 9. 5 variação de temperatura. 60 vezes 9 dá 540. Então, para a gente achar isso aqui, a gente vai ter que fazer essa divisão. Porque o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica com 540 dividido por 5. Não tenham medo de fazer conta de divisão. Então, vamos fazer aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Sobra nada. Desce o 4. Só que o 4 não divide por 5 e a gente ainda tem o 0. Então, a gente pode descer esse 0, mas aqui a gente acrescenta um 0. 40 dividido por 5 dá 8. E essa é a nossa resposta. Vocês podem também fazer na calculadora nesse período que vocês estão estudando em casa. Então, 108 graus Fahrenheit. Lembrando que a gente está calculando a variação de temperatura em graus Fahrenheit. Ou seja, o quanto ela saiu do mínimo para o máximo. Nessa questão aqui, a gente está calculando um ponto específico, quanto vale 30 graus Celsius na escala Fahrenheit.